tirar uns minutos aqui para falar alguns princípios preciosos, alguns princípios pedagógicos que nós vivemos e precisamos desfrutá-lo. Amém? Glória a Deus. Se as crianças irem. Como é precioso a gente gastar a nossa vida para servir alguém, irmãos. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Ontem, ouvindo meu pai espiritual ministrar, ele falou uma frase que é o alicerce dessa casa, mas o Senhor falou comigo, trazendo clareza sobre alguns princípios que nós vivemos há 8 anos. Que para o Espírito Santo não importa o que nós estamos fazendo, não importa o que nós estamos fazendo, mas sim a intenção do nosso coração. Para Deus o que importa é a intenção do nosso coração, irmãos. Então tudo que você for fazer, seja para ajudar alguém, ou seja para transformar a vida de uma pessoa, não tem tanto valor se a intenção do coração for algo que desejar benefícios pessoais. Benefícios pessoais. E o que mais nós vemos hoje, eu olho, nós estamos no ano de 2024, existem muitos lugares fazendo ações sociais, cuidando, promovendo. Existem muitos lugares promovendo e cuidando de pessoas. Muitas ONGs. Porém, nós precisamos avaliar a intenção do nosso coração. Porque o propósito de nós como pessoas e como filhos de Deus é promover transformação. Romanos 8,19, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ele deixou claro uma coisa para os irmãos de Roma, dizendo assim: a terra, a criação, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos não são homens apenas que passam pela terra, mas são os filhos que transformam a terra. E filhos, eles vão pensar como o pai pensa. Eles vão ter o mesmo sentimento que Cristo tem. Em Efésios 2, Paulo fala à igreja de Éfeso, dizendo assim, que nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Que nós não devemos fazer nada por vaidade, nem por vanglória e nem por interesse pessoal. Tudo que seja feito, deva ser feito com o mesmo pensamento de Cristo Jesus. E qual pensamento é esse, irmão? De alguém que não usurpou a glória para si. De alguém que veio e cumpriu a sua missão sem usurpar a glória para si. E esse é o papel da igreja. A igreja, ela veio para servir sem usurpar a glória do Pai. Amém? Você crê nisso? Sem usurpar a glória do Pai. Jesus, a palavra fala que ele despiu-se de toda a sua glória para servir a um propósito do Pai. Quando ele recebe a missão de transformar a terra a partir da sua vida, ele deixou de lado toda a sua glória, ele despiu-se de todo o seu poder, e ele poderia chegar aqui e fazer do jeito dele. Ele poderia chegar na terra e fazer conforme o seu interesse pessoal, mas ele estava focado no propósito do Pai. E a igreja na terra, ela tem que estar com o mesmo coração, o mesmo sentimento de Cristo Jesus, não usurpar a glória do Pai. Nós geramos transformação pela vida verdadeira de Deus que habita em cada filho. Irmãos, nós podemos eleger
políticos, nós podemos eleger pessoas que são honestas, mas eu posso falar para você uma coisa: a transformação da terra não está nos nossos políticos, a transformação da terra não está na nossa política e nem no governo humano. A transformação da terra está nos filhos de Deus, que portam uma verdade. E nós devemos estar prontos para liberar essa verdade. Tudo que nós recebemos do Senhor, nós devemos liberar sem interesse pessoal. Se é para cuidar de pessoas, que cuide sem interesse pessoal. Se é para servir pessoas, que sirva sem interesse pessoal. E foi assim que o Senhor Jesus serviu. Todas as pessoas que chegaram até Ele receberam cura. Todas as pessoas que chegaram até Ele receberam uma palavra. Todas as pessoas que chegaram até Ele receberam libertação. E Ele não teve interesse em crescer a sua igreja. A igreja dele só tinha 12 pessoas. Você consegue compreender isso? A igreja de Jesus só tinha 12 pessoas, irmãos. A multidão que o acompanhava, ele servia a multidão. Ele sempre serviu a multidão, porque ele estava dedicado em cumprir o propósito que o Pai tinha o enviado para cá, como um filho que ia trazer de volta a reconciliação. E Paulo nos ensina que hoje nós portamos como igreja o ministério da reconciliação. Que reconciliação? Reconciliar os homens ao Pai, reconciliar os filhos ao Pai. A igreja tem esse papel importante. Então nós precisamos focar com essa mesma intenção. Não importa o que nós estamos fazendo, mas sim qual é a intenção do nosso coração. Quantas pessoas, irmãos, elas escondem as suas debilidades, ou escondem aquilo que precisa ser ajustado em sua vida, escondem as suas feridas através de uma ação social. Muitas pessoas são solidárias para esconder algo que não está resolvido dentro de si. E como que você gera transformação se dentro de você não está transformado? Você acaba sendo apenas um assistencialista. Você acaba sendo aquele que distribui coisas, mas não transforma. Vocês conseguem compreender isso? Então, como filhos de Deus, primeiro nós devemos estar transformados por dentro. E toda transformação que Deus fizer em nós, nós impartiremos, ou dividiremos, ou repartiremos em outras pessoas, e outras pessoas serão transformadas. Então não se fala de uma ação social, se fala de uma transformação social. O reino de Deus, ele é um reino que transforma a forma que os homens pensam. Romanos 12 fala que nós não devemos nos conformar com um sistema deste mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente. E mais um pouquinho para frente ele fala: e todavia nós temos a mente de Cristo. Então muitas pessoas, elas se escondem atrás de ação social. E aí, se você for olhar a verdadeira intenção, não é porque deseja ver o país transformando, não é porque deseja ver o país avançando, não é porque deseja ver a sua cidade avançando, não é porque deseja ver as pessoas prosperando e crescendo, é simplesmente porque elas querem esconder algo que não foi resolvido dentro de si. Quantas pessoas com as suas famílias destruídas dentro de casa, mas as pessoas mergulham em um ambiente de ativismo social, está ajudando todo mundo, distribuindo comidas, distribuindo coisas, mas dentro de casa, que é o maior ministério que Deus deu, que é a sua casa, sua família, seus filhos, está destruído. Então, antes de nós fazermos ao mundo, nós devemos voltar à nossa casa e começarmos a fazer o social dentro de casa. Você crê nisso? Porque essa autoridade verdadeira que nós tivermos dentro da nossa casa, irá gerar transformação fora da nossa casa. Aquela palavra que Jesus fala, que nós devemos entrar para dentro do nosso quarto, fechar
à porta e falar com Ele, e em secreto ouvir. Ele está falando sobre isso. Aquilo que em secreto é resolvido, aquilo que é resolvido dentro de nós, aquilo que é alinhado dentro de nós, gera poder e autoridade para transformar quem estiver passando por nós. E esse é o papel fundamental da igreja de Cristo. Não uma igreja que trabalha para os seus interesses pessoais, mas é uma igreja que está interessada em ver a cidade que ela está inserida prosperando, crescendo, desenvolvendo, pessoas saindo da miséria e alcançando outros níveis, porque as suas mentes foram ativadas a um novo lugar. Mas para isso nós precisamos estar nesse novo lugar. E eu gosto muito, eu sou uma pessoa totalmente inserida no ambiente social. E eu sonho ver transformação social. Quando eu passo numa rua que eu vejo muita miséria, eu já começo a fazer os meus planos. O que poderia acontecer? O que nós como igreja poderíamos entrar nesse lugar e transformar socialmente a mentalidade das pessoas através de uma realidade espiritual. Mas nós não podemos nos conformar em ativismos que não transformou a gente, irmãos. Porque nós só conseguimos transmitir o que realmente nós somos. Então é por isso que você vê um país crescendo em ativismo social. Um país crescendo, irmãos, não falta. Se você for olhar no nosso bairro aqui mesmo, com certeza você vai encontrar um monte de ONG fazendo ação social. Mas qual é a intenção? É nesse lugar que nós devemos nos posicionar. Qual é a intenção do nosso coração? Nós estamos querendo esconder coisas que não foram resolvidas dentro de nós? Ou nós estamos querendo ganhar o nosso nome? Ou nós estamos realmente com o mesmo sentimento de Cristo Jesus, transformar as pessoas por onde nós passarmos? E eu creio que nós temos sempre, todos os dias, temos sondado o nosso coração como casa, como igreja, como família, sobre a verdade de Deus. E eu estava lendo hoje Provérbios de número 22 e versículo 28, que diz que nós não devemos remover os marcos antigos que os nossos pais colocaram. Marcos fala de proteção, de limitação, de definição daquilo que é correto. E nós não devemos remover, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Provérbios 22, o livro da sabedoria. E nós precisamos começar a compreender sobre isso, irmãos. Se nós queremos transformar a sociedade, nós precisamos proteger alguns marcos das nossas famílias. Nós precisamos proteger a nossa casa. A nossa casa precisa estar protegida, a nossa casa, tudo que nós formos realizar fora, dentro da nossa casa, tem que estar em primeiro lugar. Se eu quero gerar transformação fora, a minha casa tem que ser transformada primeiro. E se a minha casa não é transformada ainda, pastor, eu preciso ser transformado primeiro. A minha mente precisa ser renovada primeiro. E aquilo que acontece em mim vai acontecer na minha casa. E aquilo que acontecer na minha casa vai acontecer na sociedade. Você crê nisso? Essa é a manifestação verdadeira dos filhos de Deus. E nós precisamos focar, não remover marcos, princípios. Irmãos, nós temos entrado numa geração que não se valoriza mais as pessoas com mais experiência. Nós temos entrado numa geração que não valoriza mais os anciãos. Nós temos entrado numa geração que alguns rudimentos básicos de alguns anos atrás, eu não estou falando de muitos anos atrás, se a gente pegar 10, 15 anos atrás, o que a gente ensinava para os nossos filhos? Respeite, dê a bênção ao seu pai, dê a bênção ao seu avô, dê a bênção à sua avó. Como que nós temos vivido hoje? Parece que isso já não tem mais valor. Parece que isso já não tem. Então como que nós vamos transformar
transformar a sociedade se dentro de casa nós estamos perdendo marcos importantes? Esses marcos, eles não podem ser removidos, irmãos. São marcos que vão ensinar os nossos filhos sobre a importância de honrar a experiência, de honrar a sabedoria. Irmãos, nós estamos vivendo hoje uma geração que jovens com 18, 19, 20 anos, através de um algoritmo, através de redes sociais ou até mesmo de programas, eles conseguem ganhar muito dinheiro. Jovens com 18, 19 anos estão se tornando milionários, mas estão esquecendo os marcos. Eles têm conhecimento para se tornar milionário, mas não têm sabedoria para continuar transformando a geração. E talvez os nossos antepassados não tinham conhecimento para se tornar milionários da noite para o dia, mas o que eles tinham de sabedoria perpetuou na nossa vida até hoje. É por isso que nós estamos aqui e conseguimos avançar em meio às dificuldades. E esses marcos nós não podemos remover. Então nós não podemos trazer uma coisa nova, desconstruindo a antiga. Não tem como você levantar uma parede desconstruindo o alicerce. O alicerce precisa estar lá. E não é porque passou da fase do alicerce que o alicerce não é importante. Ele continua sendo importante em todo o tempo. Só que há uma fase de você construir o alicerce para depois você levantar as paredes. Na fase das paredes você não gasta energia para fazer alicerce, mas o alicerce está sustentando tudo o que está sendo edificado depois. Então remover os marcos é como se removesse os alicerces. Marcos que protegem a sociedade, marcos que protegem a família, marcos que protegem o crescimento e o desenvolvimento de uma nação. O respeito ao próximo, o respeito mútuo. Os filhos acordam, levantam, pegam os seus gamers, seus celulares, pegam os seus computadores, mal lavam o rosto, mal escovam os dentes, mal fazem as obrigações diárias. E nós estamos vivendo isso. Aquilo que era essência, aquilo que era bom, tem se perdido, irmãos. Então nós queremos transformar o mundo, amém? Mas nós precisamos transformar a nossa vida primeiro. Nós queremos ajudar todas as pessoas, mas nós precisamos ajudar a nós mesmos primeiro. E essa verdade que nós portarmos é a verdade que nos habilitará a entrarmos em ambientes e transformarmos o ambiente. Então é por isso que nós temos diversos ONGs no Brasil e no mundo, mas você não vê uma transformação social efetiva. Irmãos, não existe poucas, eu não fiz esse levantamento, mas se você levantar a quantidade de ONGs que estão no Brasil, até bem intencionadas, existem milhares. Mas por que a transformação não é forte? Porque nós precisamos cuidar dos marcos. Não tem como a gente gerar transformação se nós não estamos transformados. Pastor, então nós temos que parar com as ações sociais. Não, nós não devemos parar com a ação social, nós devemos avançar com a ação social e reconectar aquilo que nós perdemos dentro de casa. Os marcos do bom dia, do boa tarde, do muito obrigado, do respeito aos mestres, do respeito aos professores. Essa semana eu vi uma reportagem, acho que foi a Cristiane que mostrou para mim, de um aluno em sala de aula, disputando força com o professor, deu um mata-leão num professor. Irmãos, nada disso aconteceria, e não estou falando de escola de comunidade. Isso não se perdeu na sala de aula, isso se perdeu em casa. E às vezes
Essas mesmas pessoas que estão vivendo essa realidade são as pessoas que estão levantando uma bandeira de uma ONG, ou estão levantando a bandeira de um assistencialismo, com a casa toda destruída. Pais que não conseguem se conversar em casa, pais que não conseguem ensinar aos filhos o respeito e a honra, mas estão lotando seus carros de doações, lotando as suas casas de doações e correndo, gastando o tempo que às vezes eles deveriam estar alinhando a sua casa primeiro, mas não alinham a sua casa e estão lá assim, no seu coração dizendo assim: eu estou fazendo algo. Cara, existe uma palavra que o Senhor falou assim: louco, hoje pedirão a tua alma o que você tem para apresentar. Então esse aí, ele pode estar falando assim: nossa, eu fiz tanta ação social, e os céus falando assim para ele: louco, como é que está a casa que eu te dei? Como é que estão os filhos que eu te dei? Ah, não sei como é que estão. Então o Senhor, como igreja, nos chama a esse lugar: não remova marcos que foram colocados pelos nossos pais, irmãos. Eu sou da época ainda que, para se comer à mesa, nós fazíamos a oração. Para dormir, nós fazíamos a oração. Fazíamos culto em casa. Eu sou dessa época. Às vezes até meio emburrado a gente ia, mas eu começo a lembrar. E às vezes hoje a gente não dá importância. A gente é emburrado, meu pai fala: não, agora hoje é dia de fazer culto. Não, já foi ontem na igreja, por que tem que fazer culto em casa? Meu pai estava só ensinando a gente a amar a Deus como Ele amava. Estava só nos ensinando a respeitar a Deus como Ele respeitava. E aí, irmãos, hoje nós focamos, nós ganhamos acesso. Há 30 anos atrás nós não tínhamos tanto acesso à formação como nós temos hoje. Glória a Deus por isso, nosso país desenvolveu. Há 30 anos atrás, se você pegasse o número de pessoas que formavam o segundo grau, era menos da metade do que hoje. Se você pegasse quem tinha um diploma superior, então... Mas não, nosso país desenvolveu, nós chegamos a um lugar que a educação, ao ensino superior é acessível para quem quiser. Eu digo para você, para quem quiser, irmãos. Para quem quiser no nosso país, é acessível a educação. Agora, não vem nada sem esforço. Tanto no nosso país ou fora do nosso país, a educação está acessível, nunca teve tanto. E aí a gente se preocupa em ensinar os nossos filhos a prosperar, nós nos preocupamos em ensinar os nossos filhos a ter uma segunda língua, nós preocupamos em ensinar os nossos filhos a saber manusear bem os computadores, nós preocupamos em eles terem um bom curso, eles terem uma boa formação, e tudo isso é válido e nós precisamos continuar tendo isso, mas nós esquecemos dos marcos antigos, de ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, de ensinar os nossos filhos a amarem a vida da igreja, de ensinar os nossos filhos a respeitarem os pais, os avós, os anciãos, que toda a sabedoria, todo povo, irmão, que desrespeita os anciãos, estão fadados a ser aniquilados. Todo povo que desrespeita a sabedoria dos anciãos serão aniquilados mais cedo ou mais tarde. Olhe os países que nós conhecemos de cultura milenar. Como que é tratado o respeito aos anciãos? Se você for num país oriental e você olhar como que eles honram os anciãos, o nível de honra que eles dão aos anciãos, porque eles sabem, ali há toda a sabedoria. Eles não estão preocupados se aquele ancião de 80, de 70, de 90 anos sabe mexer tão bem nos computadores, ou se eles são habilidosos na internet, ou se eles são habilidosos, eles não estão preocupados com isso. Eles estão desejosos de receber a sabedoria contida nos anciãos. E por isso que esses países estão com as suas culturas há mais de 6.000 anos e mantendo as suas culturas. Não precisa de muito para destruir uma geração, irmãos. Não precisa de muitos anos para se destruir um povo.
não se precisa de muitos anos para se destruir uma nação. Só precisa de uma geração. Se destruir uma geração, destrói toda a nação. Nós vivemos hoje como igreja, nós mandamos missionários para a Europa desesperadamente. E quando você chega na Europa, você vê uma igreja lá antiga, aquelas igrejas históricas, dos livros que a gente lê, de avivamentos que aconteceram na Europa, a gente chega lá, não é mais, é apenas um museu. Umas se transformaram em alguns pubs, umas baladinhas, alguns templos se transformaram em baladinhas. Por quê? Porque uma geração se perdeu e o ateísmo entrou naquele lugar. E aí as igrejas que tem lá, os missionários que a gente tem lá, a gente fala, nossa, nós estamos mandando missionário e as igrejas estão bombando. Você entra dentro das igrejas para você estar no Brasil, porque o culto é em português. É um missionário brasileiro pregando para pessoas brasileiras que foram trabalhar fora do Brasil. Então não mudou, a nação não está, aquela nação ela já morreu. Quem está nas igrejas lá são brasileiros. Quem está pregando são brasileiros. Por quê? Porque uma geração se perdeu na Europa. Porque foi removido os marcos antigos. O marco do respeito, o marco da honra, do bom dia, pai, bênção, avô, bênção, avó. Ai, que careta isso, pastor. Não estou falando de careta, estou falando de marcos que ensina o respeito. Estou falando de marcos que ensina o seu filho a enxergar a sabedoria. Que vai ensinar o teu filho a te honrar quando você for ancião. Porque quando você não ensina ele a honrar os anciões, a gente acha que a gente vai ficar jovenzão o tempo todo. Doeu agora, né? Aquilo que nós não ensinamos dos nossos filhos, nós vamos colher dos próprios, nós mesmos vamos colher dos nossos próprios filhos, irmãos. Se nós não ensinamos nossos filhos a honrar os anciãos, quando nós estivermos anciãos, nós vamos colher o que nós ensinamos para eles. E é por isso que talvez um dos ramos que mais crescem hoje, mais prosperam, são casas de idosos. Porque é muito mais fácil para um filho que você investiu, que você ensinou, que você ensinou ele a se tornar um bom profissional e ele prosperou na vida. É muito mais fácil para ele pagar alguns R$1.000 para te manter numa casa de idoso do que ele ter um tempo com você e cuidar de você. É muito mais fácil para ele. Porque nós removemos os marcos. Então, marcos do amor, do relacionamento, da família, da comunhão, da mesa posta. Hoje isso não é importante. Quantas famílias comem em mesa posta, irmão? Quantas famílias se reúnem e comem em mesa posta? Não sei, até Jesus deu esse exemplo para nós. Antes dele partir, ele procurou um lugar para ele, e ele já tinha deixado tudo organizado. E ele falou para os discípulos, olha, vai lá, quando vocês encontrarem um homem com um cântaro e tal, vocês vão lá, porque a casa já está preparada, a mesa já está preparada, nós vamos ceiar juntos, nós vamos jantar juntos. Tem coisas que a gente abandonou, porque a gente está tão ansioso em avançar, em crescer, em prosperar, e isso não deve ser tirado de nós. Isso é expansão da nossa mentalidade, mas nós não podemos remover os marcos antigos. Porque se nós removermos os marcos antigos, a nossa geração estará destinada a ser uma geração cheia de finanças, mas falida moralmente. Uma geração com uma boa conta bancária, mas falidas espiritualmente. Uma geração com uma casa boa, mas falida no amor. Uma geração que consegue pegar um avião e viajar para diversos países do mundo. Eu lembro que quando eu era criança, quando alguém falava que foi para os Estados Unidos, você falava assim, nossa, esse cara é milionário.
Hoje, irmão, quantos aqui já não foi? Qualquer um aqui que trabalha consegue hoje. Não é assim? Qualquer um que trabalha consegue viajar para qualquer país do mundo aqui. Você programa, organiza, passa o seu cartão lá em algumas vezes, vai pagando antecipado, você vai para onde você quiser do mundo. Estamos avançando. Mas como é que nós estamos avançando em alguns lugares que nós sempre desejamos e estamos abandonando o principal? Conseguimos viajar por todos os continentes, conseguimos visitar todos os continentes, e vamos e não passamos nem dificuldades, porque antes de ir a internet já nos dá todas as dicas. Você pode ir lá para a Malásia e nem precisa falar a língua da Malásia, porque existem diversos aplicativos que vão traduzir e vão te fazer se mover lá. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre sermos filhos de Deus e continuarmos manifestando aquilo que o Senhor já transformou a gente por dentro, e não abandonar os marcos antigos. Algumas coisas que a gente tem como careta, algumas coisas que a gente tem como passada, ela não é passada, irmão. Amém? Ela não é passada. Então, nós precisamos sondar o nosso coração, sondar a nossa vida e mudar a nossa rota. Porque talvez você fale assim: nossa, você está falando comigo e eu estou me identificando em algumas coisas aqui que eu deixei de fazer. E é para isso que nós vivemos como igreja. É para isso. O Senhor vai nos despertando em lugares que nós precisamos nos orientar, ajustar a nossa rota, ajustar o nosso GPS. Talvez você está aqui hoje igual aquele GPS que você, quando erra a rota, e fica lá assim, recalculando. O Espírito Santo está aí recalculando algumas coisas que você deixou para trás. Não tem problema, Ele vai te ordenar de novo. Alguns princípios tão importantes, alguns fundamentos tão importantes. A prosperidade não está só no nosso sucesso financeiro e nem no nosso sucesso público. Prosperidade está numa vida íntegra e feliz em Deus. Você consegue compreender isso no Espírito? Uma vida que levanta de manhã, está radiante. Eu sempre falei que prosperidade não é você comer um café da manhã com caviar, é você comer um café com pão com manteiga e não sentir a falta da mortadela. Isso é prosperidade. Ou seja, você está contente com tudo e qualquer situação, e você não vai parar naquele obstáculo, você não vai parar naquela situação. Você vai falar assim: eu porto a vida do Criador dentro de mim, toda a sabedoria do Criador está em mim, sou um filho de Deus e toda a sabedoria de Deus está em mim. Essa situação que eu passo hoje, ela não define quem eu sou. Aí você já levanta, já vem do Senhor sobre a sua vida as estratégias, e você levanta e vai empreender, vai avançar, vai estudar, vai correr, e o Senhor vai trazer sobre você um renovo. Por isso que os marcos nos protegem, irmãos. Marcos protege porque eles definem até onde nós devemos ir e de onde nós não devemos ultrapassar. Então, pais hoje se comportam muito mais como amigos do que pais. Isso é porque os marcos estão ficando para trás. Quando eu quero comportar como amigo do meu filho, eu estou abandonando marcos que eu não deveria. Então, ou seja, eu tenho um marco, eu sou pai, então eu tenho que comportar como pai. Quando eu entro para frente e quero me comportar como amigo, eu avancei o marco da paternidade e entrei para a amizade. Não vai dar certo isso.
Pai não é para ser amigo, pai é para ser pai. Pai é chamado para dar destino. A correção do pai, ela é uma correção de amor, mas ela é uma correção de direção. Amigo não corrige, amigo você não vai avançar. Quantas famílias dentro de casa, o pai já não tem mais autoridade, e aí o filho não cresce em autoridade. Aquilo que o pai fala não tem valor porque a mãe desautoriza. Aquilo que a mãe fala não tem valor porque o pai desautoriza. Mas os dois pais estão trabalhando, porque a geração que nós vivemos hoje é uma geração para frente. Glória a Deus por isso. Eu sou da época que era difícil você ver uma mulher se formando. Não sou tão velho assim, mas eu vi isso. Era difícil você ver uma mulher avançando. As mulheres só trabalhavam na área da pedagogia. Hoje você vai para tudo com pedagogia e medicina, da saúde. Hoje você vê mulheres, né? Eu trabalhei em multinacionais, fui líder em multinacionais, que eu me relacionava com outras mulheres que também eram líderes igual a mim. Mulheres que, às vezes eu olhava na minha estrutura ali, no meu organograma, tinha 200, 300 pessoas que respondiam a minha pessoa. E existiam mulheres que também tinham 200, 300 pessoas. Glória a Deus! A palavra de Gálatas está se cumprindo. Que a vida de Cristo é para todos, não é para judeu, nem para grego, nem para homem, nem para mulher, mas é para os filhos, é para todos. E o Senhor deseja esse crescimento, o Senhor deseja ver isso, mas o Senhor não deseja ver disparidade, irmão. Às vezes o pai e a mãe trabalham tanto para dar um futuro ao seu filho, e aquilo que ele trabalhou tanto para dar, ele acaba perdendo o seu filho, porque ele esquece o que é importante. Ele foca no financeiro, ele foca no conforto, ele foca na formação, mas esquece dos marcos. Nossos filhos hoje vivem melhor do que nós, claro, irmãos. O que os meus filhos têm em casa hoje é muito melhor do que eu tinha. O conforto que meus filhos desfrutam, que os seus filhos desfrutam hoje, é muito melhor do que nós vivemos. Nós vivemos uma nova realidade. O Senhor nos deu estratégia, você avança, mas os marcos não podem ser removidos. Nós não podemos abraçar o novo, do avanço, da tecnologia, esquecendo fundamentos antigos, fundamentos importantes. Então que o nosso coração esteja circuncidado ao coração de Deus, que a nossa mente esteja alinhada à mente de Deus, para que nós possamos compreender qual é a visão dele para esse tempo, que nós possamos compreender o amor de Deus, tanto na profundidade, como na largura, como na altura, e qual é o desejo de Deus. Antigamente a gente via um povo que era extremamente devoto a Deus, mas muito tapado em aquilo que Deus queria fazer sobre a nação, porque Deus, Ele deseja ver as nações prosperando. Se nós pegarmos como que nós nos movimentávamos como igreja 20, 30 anos atrás, a gente sempre se movimentava de uma forma de a gente ficar fechado e de não ter interesse pelo crescimento da nação. E quando você vai estudar e você vai ver, Deus sempre desejou que a igreja gerasse transformação às nações. Então Deus deseja que as transformações, que as nações avancem através de suas transformações. E esse é um dos pilares do Evangelho. Um dos pilares, não é o pilar principal, mas é um dos pilares do Evangelho. Gerar transformação social. E a transformação social, ela não se gera dando coisa. A transformação social gera quando as pessoas são transformadas. Um país não sai da miséria dando coisas apenas. Um país sai da miséria quando as pessoas conseguem entender que elas têm toda a sabedoria de Deus e elas podem acessar essa sabedoria e empreender, e avançar, e produzir. A nossa produtividade, irmãos, ela não está ligada ao que nós temos. Hoje eu fui visitar uma feira. Tem uma feira aqui em São José dos Campos que ela é muito doida, irmão.
Ô, feira doida. Só de eu falar, você já deve saber onde que é. Olha que feira doida que é aquela lá. Vende desde porca enferrujada, a fio velho desencapado, a coisa nova, vende tudo. E eu comecei a andar no meio daquilo e falei, mãe, não tem barreiras para empreender? Olha, tem um cara vendendo um carregador de celular velho, daquele que o plug é daquele redondinho. Mas se ele está vendendo, porque tem alguém comprando. Existe um mercado, existe a demanda. Ele está empreendendo. Eu passei aquela feira hoje, eu gastei umas 2 horas andando nela lá. Mas que loucura. Nós precisamos gerar transformação. Então assim, às vezes o cara que está vendendo isso não é aquele cara que tem condição para vender um produto sofisticado, mas ele está empreendendo. Tem um outro que vendia prego enferrujado e deu para ver que era tudo desentortado, sabe, de alguma obra que saiu, ele desentortou tudo e estava vendendo por quilo lá. Eu falei, mas você está vendendo porque tem alguém que compra. Ele não está reclamando, ele está empreendendo. Aí eu já fui para outras bancas, estava vendendo ferramentas novas. Aí na hora eu falei assim, será que ele começou igual aquele outro lá? Eu acho que sim. Porque eu passei numa banquinha, tinha um monte de ferramenta enferrujada, um monte de ferramenta velha, mas estava lá vendendo. Aí eu passei numa outra, era só novinha na embalagem já. Parece que o cara vai e compra em algum lugar, que tinha várias da mesma. Nossa. Aí no meu pensamento foi assim, eu acho que ele começou igual aquele outro lá. Não há barreiras, irmãos. A barreira é para quem não quer. Mas alguns fundamentos nós precisamos entender. Aquela feira é doida mesmo. Você compra roupa, compra comida, compra ferramenta, compra até geladeira, fogão, né? Tudo lá, troca. Eu passei lá, tinha um cara trocando uma geladeira. Não, que eu tenho uma geladeira lá, você troca na minha. Não, troca agora, então quanto é que é a volta? Mas já leva lá agora. Nossa, mas a gente precisa sair um pouco do nosso convívio para a gente começar a entender como que é as coisas. Mas deixa eu falar, querido, aonde nós chegamos hoje foi tudo porque o Senhor, pela misericórdia dele, meu pai trabalhou tanto para que eu e meus irmãos chegassem até aqui. Lugares que eu acessei, meus pais não conseguiram acessar. Lugares que os meus filhos estão acessando, eu ainda não acessei, talvez eu não vou acessar, porque isso é normal, os nossos filhos sempre serão melhores do que nós, e nós devemos trabalhar para isso, para que os nossos filhos sejam sempre maiores e melhores do que nós, mas que eles não esqueçam os marcos, que eles não esqueçam os marcos. Sabe o que eu sonho, irmãos? Eu sonho em ver a igreja sendo uma resposta fiel à sociedade que nós vivemos. Então é por isso que nós investimos tempo. Os empreendedores investem tempo aqui. Nós acabamos de incentivar e incentivamos os empreendedores. Vocês não só devem ganhar o seu dinheiro, vocês devem gastar tempo ensinando aquilo que vocês fazem, promovendo histórias. Porque o Filho de Deus faz isso, ele promove conexões, ele promove transformação de uma forma simples. O Evangelho de Cristo não é um evangelho complicado, ele é simples, irmãos. Jesus não fazia nada difícil, e por isso que as pessoas ficavam doidas com ele. Porque para Jesus era fácil. O que acontece? Está precisando de cura? Então receba a cura. Jesus não ficava falando assim, para você ter uma cura, você tem que ir lá, nós vamos fazer uma campanha. Aí você vai frequentar 7 cultos da minha igreja. Aí depois dos 7 cultos frequentados, você vai trazer um envelope. Aí você vai fazer uma oferta de sacrifício. Aí nós vamos orar, levar num monte, não sei da onde, e vamos queimar tudo isso aí. E aí, depois disso você... Não, Jesus, vem cá. O que você quer? É cura? Então é cura. E ele falava, de graça nós recebemos, de graça nós damos. E quem receber vocês entregam, quem não receber vocês sacodem o pé. Ou seja, o que Jesus está falando? Não perca tempo com quem não quer. Porque o evangelho é simples. Então se você quer promover transformação social, saiba que não é todo mundo que vai querer.
Se você fizer uma fila aqui e falar assim, ó, nós vamos distribuir toneladas de alimento, vai ter mais de 1000 pessoas aqui na fila. Mas você fala assim, ó, nós vamos ensinar você a prosperar, crescer, avançar. Não é todo mundo. E isso é bênção. Porque é os que querem. E aí você ensina os que querem, e os que querem geram transformação. Então nenhum ambiente de transformação, e eu encerro aqui agora, nenhum ambiente de transformação vem com multidão. Jesus tinha 2 grupos que seguia ele, certo ou errado? Tinha o grupo da multidão, que esse grupo Jesus fazia de tudo, Jesus curava até sem pedir. A mulher tocava na Jesus, ela era curada, era o grupo da multidão. Mas existia o grupo da transformação, que esse era a igreja dele. O grupo da transformação era a igreja dele, 12 homens. Um era meio revoltado da vida, que era Pedro. O outro era meio esquisito também. O outro era cobrador de imposto, que extorquia os outros. O outro era ladrãozinho. Esse aí não teve conserto não. Esse aí ele já estava destinado a... Esse aí ele roubava. Mano, na igreja de Jesus tinha um cara que desviava o caixa. Ué, tudo a Bíblia. Na igreja de Jesus. Aí o pessoal fala, irmão, você na igreja de Jesus, que só tinha 12, tinha um cara que desviava o caixa. Fala que Judas desviava o caixa. Estuda os evangelhos, vai ver lá que Judas pegava as ofertas e desviava. E ele era o cara que mais se fazia de solidário. Quando a mulher derramou o perfume sobre os pés de Jesus, ele falou para todo mundo assim, nossa, que é isso? Aí deu, né, pelo amor de Deus, esse perfume caro, é um ano de serviço. Quanta cesta básica a gente poderia comprar com esse dinheiro? Mentiroso. Queria dar cesta básica nada, ele queria só ter mais uma quantia para se desviar, interesse pessoal. E nós precisamos estar em Deus para ouvir, saber e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, irmãos. Estar em Deus para discernir as estações, saber, porque tem um monte de gente com discurso bonito aí. E sabe o que mais falta na igreja de hoje? Discernimento. O povo de hoje é tão carente de um sorriso, é tão carente de uma fala, de um aliso, né? Que cai nessas coisas. Irmãos, 2 Coríntios 5 diz para nós que nós devemos conhecer as pessoas a partir do Espírito Santo e não a partir da carne. E se até Jesus a gente conhece a partir da carne, a gente tem que mudar essa história e conhecer Jesus a partir do Espírito. Porque quando você conhecer espiritualmente, um sorriso não vai te enganar não, irmão. Uma fala bonita não vai te enganar não. Você sabe qual é a real intenção do coração. Irmão, nós podemos fazer projetos maravilhosos e nós vamos fazer. A cada ano que passa, eu sinto que está mais perto de tudo aquilo que o Senhor deu para nós, como desenho. Pastor, por que a gente não fala tanto? Porque eu aprendi aquilo que a Dani falou aqui hoje. Tem coisa que Deus fala para nós, que se a gente guardar em segredo, é muito melhor. Então no começo eu era mais empolgado, era mais tagarela, eu falava, o nosso projeto é isso, é isso, é isso. Hoje eu não, hoje eu estou trabalhando para o projeto e falando menos. Estamos estabelecendo os alicerces, estamos estabelecendo as conexões que vão levar o nosso projeto de educação sobre essa cidade. Mas nós vamos trabalhar e no tempo certo o Senhor vai liberar. Então nós precisamos compreender com clareza isso. Eu creio que nós vamos avançar, nós já estamos avançando, nós vamos ser um lugar que promove mudança social, né? Muda a mentalidade, muda o mindset, né? A pessoa transforma-se, ela passa a empreender, ela passa a cuidar de outras pessoas, porque os filhos de Deus promovem isso. Mas não adianta fazer nada disso, irmão, se dentro da nossa casa nós não estivermos cuidando do básico. Podemos fazer todas as ações sociais, mas não vai transformar. Por quê? Porque dentro de casa não está. A gente só tem autoridade, a gente só reproduz aquilo que a gente é.
Se você é um transformado, você vai gerar transformação. Se você não é um transformado, você vai virar um assistencialista. Você vai dar coisas, você vai dar arroz, você vai dar feijão, você vai dar palestra, você vai dar tudo, mas não vai mudar a vida de ninguém. E não é o ativismo que muda, é a verdade que nós vivemos. Você consegue compreender? Agora, se a verdade que você vive, você pode ir lá dar palestra, você pode dar curso, você pode distribuir alimento, para fazer tudo que vai transformar a vida das pessoas. Porque é uma verdade. É uma verdade. Glória a Deus. Você pode falar comigo nesse domingo meio frio aqui. Glória a Deus por isso. E por isso que nós vivemos esse ambiente de família de Deus. Porque aquilo que for gerado na nossa casa vai transformar essa sociedade. E eu quero te convidar a ficar de pé e vamos celebrar